Nós queríamos agradecer muito ao professor, os doutores da Secretaria da Saúde e a nossa atividade de hoje. Agradecer também a presença do doutor Carlos Alexandre, reitor do IOSO, e também a diretora do FCH, que segue esse espaço. O diretor do Sorel, a diretoria da Vila. Esse ciclo de debate, na verdade, futuro, hoje encerra a sua terceira etapa, foi montado no sentido de, junto com a diretoria da Vila, que nós discutirmos dimensões da dinâmica da universidade e imaginar o futuro da universidade brasileira e mundial. Tivemos aqui pessoas, autoridades, professores, um movimento sindicato de professores, e hoje nós, para falar sobre perspectivas da autonomia universitária, nós temos a grande honra de ter o Dr. Paulo Espera, que é graduado em Psicologia pela Universidade de Suzana, do México, mestre pela Nacionalidade Nacional do México, e doutorado em Governance, Ciência Política pela Universidade de Texas. Ele foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Presidente da República, representando a sociedade civil, e foi reitor da Universidade Federal do Mato Grosso, reitor da Universidade da Integração Internacional de Bibliofonia Afro-Brasileira, em Milagre, e atualmente é secretário de Ensino Superior do MEC. Também comendador da Ordem de Rio Branco e titular da Casa de Unesco Educação e Inovação para a Cooperação Solidária. Apenas boa tarde a todos, secretário Paulo Scheller, senhor José Vicente, dirige nossa ideia. Saudação a todos vocês, todos e todas, membros da administração central, colegas da BIUS, nosso sindicato docente, senhoras e senhores. É só para dizer que é uma grande satisfação estar aqui nas atividades do IDEA, e uma satisfação especial receber o nosso secretário Paulo Scheller, colega de Andifes na época do seu doutorado à frente da Universidade Federal do Mato Grosso, e agora ocupando esse cargo tão importante à frente da Secretaria de Ensino Superior do Ministério. O Sr. Paulo vai falar sobre um tema que é absolutamente fundamental para todos nós, que é o tema universitário. E, Paulo, queremos todos te obrigado pela presença de todos. Obrigado ao Paulo por ter generosamente cedido o seu tempo para vir aqui dividir conosco as suas reflexões sobre a autonomia. Obrigado, Alex, doutor, Vicente, professores. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite aqui do Instituto, da URGS, que sempre nos recebe tão bem. Aliás, nós estamos há um ano cozinhando essa vinda aqui, mas que a agenda lá no MEC a gente marcava, aí surgiu outra coisa, remarcava. Felizmente agora surgiu uma convocação do reitor para que nós viéssemos aqui para uma outra atividade, e aí conseguimos fechar esse horário para hoje, já quase a caminho do aeroporto, mas enfim, temos tempo de conversar um pouquinho aqui. Bom, a ideia era um pouco a gente, numa informalidade maior, nós podemos conversar um pouco sobre algumas ideias sobre a autonomia da universidade, e aqui fazemos essa troca até pela qualificação das pessoas que estão aqui presentes. Já tive a oportunidade de cumprimentar alguns grandes conhecidos. Está aqui um magnífico reitor, bigreitor, Aliás, nós tivemos esse privilégio, E o Elgio, que tem uma experiência maior, ele tem trazido, inclusive, uma série de contribuições sobre o tema da autonomia. E a autonomia, reitor Alex, é uma questão, uma bandeira que sempre esteve presente entre nós. Eu me lembro que na minha primeira candidatura a reitor, em 96, o nome da nossa chapa era Autonomia. Então nós nos apresentamos com essa bandeira
entendendo que a universidade brasileira ela não havia avançado suficientemente no processo de tornar efetivo o artigo 207 da Constituição Federal Brasileira, isso já em 88, né, que preconiza a autonomia da universidade brasileira. Isso ensejou toda uma série de diálogos, uma série de reflexões, uma série de movimentos, né? Eu finalmente, voltando para a eleição de 96, com a bandeira da autonomia, não fui eleito, né? Não sei se por causa da bandeira, talvez não fosse algo que chegasse até a comunidade universitária. A UFMT, como muitos sabem, foi a primeira universidade a fazer uma consulta onde os 3 segmentos tinham participação idêntica, né, proporcionalmente falando. Juntamente com a Universidade Federal de São Carlos, foram as 2 primeiras que fizeram isso. Mas o fato é que 4 anos depois, eu voltei a me candidatar e fui eleito reitor no ano 2000, né, ainda no governo anterior. Fui eleito no ano 2000 e exerci o meu cargo, meu mandato de 2000 a 2004, depois fui reconduzido para 2004, 2008, na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu me lembro bem, eu quero trazer aqui alguns elementos para a nossa reflexão. Quer dizer, primeiro esse elemento. Me apresento com essa bandeira, eu diria que até por uma vivência pessoal, né? Fazendo uma reflexão sobre a minha vivência na universidade, alguns elementos podem talvez nos ajudar a entender por que essa questão sempre carreguei comigo, né, com uma ideia fixa e até os dias de hoje. Eu queria compartilhar com vocês e fazer essa troca de ideias. Logo depois do golpe, em 64, um ano depois, a Universidade de Brasília foi ocupada por tropas, foi invadida, né, antecedida por uma crise muito forte que levou à saída da quase totalidade dos professores da UNB. Mas por alguma razão, numa época, na década de 60, portanto, quando ainda a internet não existia, nossa, mas eu, de alguma forma, eu tinha uma ideia fixa, porque acompanhei, ainda muito jovem, a criação da Universidade de Brasília, né? E a Universidade de Brasília significou o rompimento de vários parâmetros que informam a criação da Universidade Brasileira e que exerceu uma enorme atração sobre mim. Quando eu fiz os 2 vestibulares para o UFMG, na década de 60, nós ainda tínhamos vestibulares por faculdade, né? Não era a universidade. Eu fiz o vestibular para a Faculdade de Ciências, de Filosofia, Ciências e Letras, no curso de Psicologia, e fiz um segundo vestibular no curso de Sociologia e Política, na Faculdade de Ciências Econômicas. E fui aprovado nos 2 vestibulares. Muito bem. Já com os 2 vestibulares resolvidos, passa pela minha casa um amigo de infância, e me trazendo um jornal debaixo do braço, diz assim: Paulo, a Universidade de Brasília foi reaberta. Vamos para Brasília? Aquela coisa do jovem, adolescente, deixando a adolescência, né? Aos 18 anos, eu disse: vamos para Brasília. Eu fui até o local onde meu pai trabalhava, e falei: pai, está acontecendo isso. Ele falou: você já não passou em 2 vestibulares? Eu falei: já passei. Mas eu quero ir para Brasília porque eu estou com a ideia fixa de que tem que conhecer essa experiência que é tão inovadora. Então, tá bom, se é o que você quer, você vai para Brasília, comprei passagem de ônibus, né? Naquela época a gente viajava de ônibus. E o fato é que eu fui para a Universidade de Brasília, e mesmo depois do golpe, mesmo depois da invasão do UNB e da reabertura do UNB, ela ainda guardava parte do seu pessoal, técnico administrativo, alguns docentes, né, e na sua estrutura, sobretudo, uma ideia inovadora de universidade, quando se trouxe a ideia de departamentos, né, inspirado
na experiência norte-americana, evidentemente, da Universidade Norte-Americana, e aquilo era um grande avanço, além do trabalho que se fazia inicialmente por áreas. Os institutos centrais, onde o estudante era recebido, para depois ir para o ciclo profissional. Então, realmente, a experiência minha na Universidade de Brasília foi algo bastante positivo. Me envolvi depois no movimento estudantil, em defesa da concepção original da universidade, inclusive a sua arquitetura, né, porque não foi só a estrutura curricular, mas havia também toda uma concepção onde a presença de Niemeyer era muito forte. Niemeyer era professor, era um desses 200 professores da UFB, que acabou saindo, juntamente com a sua equipe. Então havia uma concepção, tá, arquitetônica para que essa universidade pudesse abrigar essa estrutura inovadora. Mas o fato é que a minha luta, portanto, pela UNB, digo, pela autonomia, já naqueles primórdios, a questão da autonomia me chamava a atenção. Acabei me envolvendo no movimento estudantil da UNB e, bom, acabei assumindo a direção da FEUB, porque nós, depois do golpe, insistimos em manter a estrutura do movimento estudantil, não nos enquadramos na nova estrutura que foi criada. Então, nós temos em Brasília uma Federação dos Estudantes Universitários do Brasil. E acontece que, um pouco depois, em 1968, o presidente da FEUB era um jovem amigo meu, que se chamava Onestino Monteiro de Martins. E acontece que um belo dia, nós tivemos uma nova invasão da Universidade de Brasília e o Onestino foi preso dentro do campus. Tá? E eu assumi, então, quase por acaso, eu era diretor da FEUB e assumo a presidência da FEUB. A partir dali, eu passo a ser responsável por todos os atos, todas as manifestações, no breve período de tempo em que eu exercia a presidência da FEUB. Isso vai de julho de 2008 até outubro de 2008. Portanto, julho, agosto de 68. 68. Bom, 2008 foi quando eu terminei lá o mandato na FMT. Bom, então, quer dizer, de julho a outubro, agosto, setembro, outubro, quase 3 meses na presidência da FEUB. Quando nós fomos surpreendidos no Congresso da UNE, em Biúna, né, 30º Congresso da UNE, e 700 estudantes foram ali presos, e eu ali deixo, portanto, a presidência da FEUB, porque eu vou ficar preso um período mais longo. Quando saio da prisão, depois de 1 ano e pouco, não me permitem voltar à Universidade de Brasília, eu vou à universidade, me dirijo ao reitor, Caio Benjamin Dias, que se negou a receber, tá? E aí vou conversar com o vice-reitor, José Carlos Azevedo, famoso Azevedo, da UNB, militar, capitão de Marighella, como nós o chamávamos, quer dizer, capitão de Marighella, né? Nós o chamávamos de capitão Marighella. Mas ele me recebe. Eu falei, professor, eu quero voltar à universidade, eu quero continuar meu curso. Eu falei assim, Paulo, é o seguinte, eu não devia nem estar te recebendo aqui, mas eu tenho uma lista de estudantes da UNB que estão proibidos de botar os pés aqui dentro. Não adianta você fazer uma petição, você ir aos tribunais, esquece, você tem que sair do país. E consigo ali uma guia de transferência, que ele também me disse que não devia me dar essa guia de transferência, e vou para o México, na Universidade Veracruzana, onde você esteve recentemente, termino meu curso de graduação, e aí vou viver uma experiência que volta à temática da autonomia da universidade. Eu vou cair na Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Tá? Estou no mestrado da UNAM e ingresso como professor auxiliar na UNAM, começo a minha carreira e fiquei absolutamente maravilhado com a história da universidade. Quer dizer, para nós brasileiros, para um jovem brasileiro mais ainda, a universidade era uma coisa muito recente, muito restrita e aberta para uma parcela mínima da elite brasileira e de criação muito recente. Tá? Temos até algumas anedotas que os cariocas não gostam muito de ouvir,
de que a Universidade do Brasil teria sido criada para dar o título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica em 1920. Já ouvi alguns reitores do Rio de Janeiro negando essa história, que não é bem assim, mas enfim, é a história que está registrada. Então, a nossa universidade é muito recente. Tão recente que outro dia alguém sugeria que nós fizéssemos uma estátua para Napoleão, porque foi graças a ele que nós tivemos as primeiras faculdades no Brasil. E é verdade. Né? Quando a família real é expulsa de Lisboa e vem para o Brasil, não sozinhos, evidentemente, com 15 mil pessoas, é a estimativa que se faz, quando chegam na colônia, e evidentemente é preciso criar uma estrutura de profissionais para atenderem a presença da família real e até a instalação da metrópole que se faz aqui no Brasil. Então, faculdades de medicina, faculdades de direito, as primeiras vão surgir exatamente a raiz da vinda da família real. Bom, mas eu falava da UNAM, né? E fiquei maravilhado com aquela história quando descubro que a UNAM foi criada em 1547. Eu, quando vi a data, falei, tem algum erro, que não pode ser 1500, deve ser 1800, não, 1547. E a gente vê que a estratégia de dominação das duas coroas era bem distinta. Enquanto os espanhóis vão plantando universidades nas Américas, os portugueses concentram a formação dos filhos da elite na Universidade de Coimbra. Até outro dia, acho que eu já comentei com ela, o atual reitor de Coimbra comentava que é graças a Coimbra, graças à Universidade de Coimbra, que o Brasil se manteve unificado, diferentemente das colônias espanholas que se fraccionavam em países mínimos, né? Quando a gente pega aqui o mapa da América Central, por exemplo, e mesmo na América do Sul, países pequenos, ele dizia o seguinte: a oportunidade que tiveram os filhos das elites portuguesas do Brasil, das elites brasileiras, de estarem em Coimbra, permitiu que eles sempre articulassem a manutenção do poder e os caminhos a serem seguidos. É ali que a elite se encontrava numa época em que um país, ou uma região, uma colônia tão extensa como é o Brasil, não permitia que esses contatos fossem feitos. Então era lá em Coimbra que segundo ele, é graças a Coimbra que o Brasil. Bom, quem sabe, talvez até haja uma contribuição aí. Mas eu volto ao UNAM, né? E realmente a gente começa a ver experiências na América Latina e experiências fora do Brasil. Eu não quero me reportar aqui às universidades na sua origem ocidental, no hemisfério norte, mas ficar aqui na América Latina. E a gente vê outras experiências de universidades mais antigas, de universidades mais recentes, onde, em alguns aspectos, as universidades têm maior autonomia do que as nossas universidades. Na escolha dos seus dirigentes, na gestão do orçamento, na captação de recursos. Muito bem. Então, essa obsessão, né, pela autonomia, pela universidade que me acompanha, vai continuar me acompanhando, tanto que quando eu retorno ao Brasil em 1980, depois da anistia, em 79, eu vou para a Universidade Federal do Mato Grosso, que me acolheu como professor visitante, fiquei lá 4 anos, depois saí para o meu doutorado, 4 anos fora, retorno, e pouco tempo depois estou envolvido no movimento docente, tá? Em 1996, buscando a autonomia de uma universidade brasileira. Quando, finalmente, depois de 4 anos daquela derrota, e nós assumimos a reitoria da UFT, é que vou me dar conta, já em cima do concreto, que não havia autonomia nenhuma, coisa nenhuma, e muito menos no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma experiência traumática, infelizmente durou apenas 2 anos, né? Porque 2 anos depois nós tivemos a eleição do Lula, em 2002, e aí há uma mudança abismal, né? No contraste entre o ministro Paulo Renato
que não nos recebia, não nos cumprimentava e raramente ouvíamos, a não ser em momentos de crise, quando havia greves nas universidades, em que ele nos chamava no auditório para colocar o dedo na nossa cara, dizendo que os leitores já estavam fazendo greve, que a gente acabasse imediatamente com essas greves. Bom, Lula, em 2002, antes mesmo de assumir a presidência da República, faz uma reunião histórica com os reitores na Universidade de Brasília, em 2002, onde ele assume o compromisso solene de implantar a autonomia da Universidade Pública Federal Brasileira. E assumiu o compromisso, ele cumpriu, de manter uma interlocução permanente, direta e com um fórum que se reuniria pelo menos uma vez por ano com os reitores das universidades federais. E realmente há uma mudança, porque a maioria de nós conhecemos, né? Quando o ministro Cristóvão Buarque assume, e me lembro que a primeira reunião que nós tivemos da Andifes com o ministro da Educação foi na Andifes. Cristóvão foi até a Andifes, onde funciona hoje, o Banco do Nascimento, para conversar com a Andifes. O que vocês querem, quais são os problemas da universidade. Então, há uma mudança de interlocução. E nós trazemos exatamente essa demanda histórica, né, de dar materialidade ao artigo 207 da Constituição. Cristóvão foi reitor da Universidade de Brasília, e, portanto, havia uma interlocução privilegiada, ele conhece a gestão da universidade, apesar de que Brasília tem algumas prerrogativas que apenas a UNB tem, até porque quando foi criada, ela foi dotada de patrimônio material, né? Hoje é proprietária, a UNB, de várias superquadras em Brasília, né? Tinha um volume de ações de empresas estatais, enfim, uma situação bastante diferenciada, mas não deixa de estar no mesmo barco que as outras universidades federais. Hoje são 63 universidades. Então, quer dizer, já com Cristóvão nós começamos esse diálogo, depois ele se aprofunda com o Cássio Genro. Com Fernando Haddad é quando nós realmente aprofundamos essa relação na interlocução ainda com o presidente Lula. E nós vamos avançar de forma muito significativa numa série de questões pontuais que são colocadas pelos reitores ao governo federal, ao presidente da República, ao ministro da Educação, à sua equipe, e nós avançamos de forma muito importante em questões pontuais de cunho mais administrativo, né? Tanto no que diz respeito à criação do banco de professores, o quadro de servidores técnicos administrativos mais adiante, a autonomia que a universidade passa a ter para a contratação e a abertura de concurso público a partir desse banco de vagas de professores. O professor se aposenta quando falece ou em alguma outra circunstância, imediatamente o reitor tem a prerrogativa de fazer o concurso público. Apenas para dar um exemplo, né? E em várias outras situações pontuais nós avançamos com isso. Entretanto, com essa experiência que eu tenho, de 8 anos como reitor, nós finalmente levantamos a universidade que estava numa situação de calamidade pública, endividada, desacreditada, até quando nós abrimos licitações em Cuiabá, muitas vezes não apareciam propostas, né? Porque as pessoas queriam receber dívidas antigas e não acreditavam que seria possível entrar numa licitação nova. Enfim, em 8 anos nós trouxemos de volta a universidade à tona, crescemos, pesquisa, pós-graduação, canteiro de obras, que é um pouco a realidade das nossas universidades depois do governo Lula. Eu depois deixo a reitoria da UFMT e vou assumir um projeto novo, juntamente com o Elgio, que vai assumir a Unila, e eu assumo a Unilar. Projeto novo, primeiro a comissão de implantação, depois a reitoria pro tempo. E mais uma vez, nós vamos nos deparar com uma série de questões que estão colocadas para que a autonomia possa efetivamente ser exercida pelas universidades.
Eu fiquei quase 5 anos na Unilab, né, de 2008 a 2013, foi o ano passado, quando sou convidado pelo ministro Mercadante, assumo a Secretaria de Educação Superior no ano passado, no começo do ano passado, e vou para Brasília. E na construção de uma interlocução e até na busca da minha raiz dessa bandeira da autonomia, e quando fui convidado pelo ministro Mercadante, foi exatamente o que ele disse. Isso, eu tenho uma obsessão para a Universidade Brasileira, que é toda a problemática da autonomia. Se coloque que, a partir do primeiro mandato do presidente Lula, nós estamos trabalhando pontualmente uma série de coisas, mas acredito que há aqui um espaço ainda para nós avançarmos mais. E a Andifes, historicamente, né, tem sempre trazido essa bandeira. Alex fez parte da diretoria da Andifes, conhece bem, participa ativamente da Andifes. E eu vou verificar, quer dizer, com toda a discussão que nós tivemos nos últimos 3 anos sobre a construção de um Plano Nacional de Educação, que a resposta a esse desafio não está, na verdade, na formalidade da autonomia a ser outorgada ou não. Não se trata de uma questão, presidente, aqui está o projeto de autonomia e vamos avançar nesse aspecto. Não é? Eduardo sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Os sindicatos têm trazido bandeiras específicas, seja em momento de greve, pós-greve, nós temos avançado em várias questões específicas, pontuais, e continuamos avançando, né? Já reabrindo agora uma pauta importante com o PROIFES, né? Como temos feito também com a FASUBRA, com os técnicos administrativos. Mas, na verdade, quando nós analisamos o processo de construção desses 3 anos do Plano Nacional de Educação, é que nós vamos enxergar algo que construímos junto com a Andifes, que vai efetivamente ensejar a retomada dessa bandeira da autonomia, mas já em cima de uma perspectiva concreta que se coloca, e aqui eu quero retomar algo que muitos de vocês conhecem, que são as 2 declarações. Primeiro, Córdoba, evidentemente, não podemos deixar de lado, que é o grande marco da luta pela autonomia da Universidade Argentina e Latino-Americana. Nós temos até que pensar que já vamos aí chegar aos 100 anos de Córdoba, né? E nós precisamos nos prepararmos para relembrar, celebrar, não apenas historicamente pelos 100 anos, mas de uma forma concreta. Qual é essa forma concreta? As 2 conferências mundiais de educação superior, isso, 1998 a primeira, 2009 a segunda, quase tão importante como as 2 conferências mundiais, são as conferências regionais que se fazem na América Latina. O papel que teve a América Latina nas 2 conferências, sem sombra de dúvidas, se sobrepõe ao papel das outras conferências regionais dos demais continentes. 96 em Havana, 2008 em Cartagena de Índias, na Colômbia. Porque é ali que se dá o tom das conferências mundiais, é ali que se traça o rascunho das declarações finais, né? Onde a questão central, se a gente entrar na internet agora, colocar Conferência Mundial de Educação Superior, Unesco, 1998 ou 2009, uma leitura rápida das declarações nos permite enxergar que o papel estratégico da universidade no desenvolvimento dos povos e das nações. O papel estratégico das universidades. O que significa esse papel estratégico? A UNAM, no século XVI, já foi estratégica para uma estratégia de dominação da coroa espanhola nas Américas, na América do Norte, na América Central. E assim as demais universidades. É disso que nós estamos falando? Não. Nós estamos falando da universidade hoje, contemporânea, do final do século passado para cá, 1998, 10 anos depois, houve um atraso de um ano, 11 anos depois, 2009, novamente essa tônica nesse papel estratégico da universidade. E onde é que isso vai reaparecer aqui no Brasil?
mais recentemente, no Plano Nacional de Educação, que demorou tanto tempo, mas foi aprovado e foi sancionado sem um corte da Presidenta da República. Tá? Do jeito que foi aprovado, foi sancionado pela Presidenta da República. E ali nós enxergamos, não só na meta 12, dentre as 20 metas, que é a que preconiza o crescimento da educação superior no Brasil, onde nós vamos praticamente duplicar. Hoje nós temos em torno de 7,5 milhões de matrículas na educação superior brasileira. Nós vamos para 15 milhões em 10 anos. Já não são 10 anos, são 9 anos e tanto. O tempo já está correndo desde junho. Como é que nós vamos fazer isso? E quando a gente pega as outras 19 metas, todas têm a ver direto ou indiretamente com a educação superior. Porque tudo que se preconiza ali, desde a educação infantil até a pós-graduação, passa pela formação de pessoal qualificado. E quem é que faz essa formação? A educação superior. Então, essa leitura do Plano Nacional de Educação ensejou uma reflexão profunda que a Andifes faz, o conjunto dos reitores faz e constrói juntamente conosco, com embates, com diferenças, mas que chegou finalmente a uma proposta de que, para nós levarmos adiante o Plano Nacional de Educação com as metas ousadas que tem ali, nós precisamos recuperar este papel estratégico da universidade. Então, veja, eu estou buscando lá atrás, ainda no período colonial, o que significou os espanhóis colocarem inicialmente uma primeira universidade em Santo Domingo, depois no México, depois descendo nos anos e séculos posteriores novas instituições pelas Américas afora. E hoje, para vir bem mais recentemente, as duas maiores reflexões que se fizeram em nível mundial, que foi nas conferências da Unesco, em 1998 e em 2009, para recuperar isso no nosso contexto de hoje, né, tentando enxergar que mudanças é que nós conseguimos fazer avançar a partir do governo Lula e avançarmos até os dias de hoje. E hoje, concretamente, em 2014, como é que nós podemos, dentro dessa perspectiva, enxergar a efetiva construção da autonomia da Universidade Brasileira? Eu estou falando da Universidade Federal. Claro que a gente pode extrapolar aqui e ali para as demais públicas, para as comunitárias, para as privadas, nesse ou naquele aspecto, uma discussão talvez maior, eu não gostaria de entrar nela aqui. Né? O tempo é um pouco limitado. Mas no nosso caso, concretamente, e qual é essa ideia, essa proposta que os reitores nos trazem, né? É de nós construirmos um projeto para esses 10 anos, tendo como pano de fundo o PNE, as 20 metas do Plano Nacional de Educação, onde prioritariamente se coloca o papel estratégico da Universidade Pública Federal Brasileira na sua região, no seu estado, no país, na sua internacionalização. Qual é esse papel estratégico que ela vai poder desempenhar? E nós, veja que nós estamos aqui falando das 63 universidades federais brasileiras, o que se contrapõe a uma ideia recorrente que vem se colocando no âmbito da educação superior brasileira e na discussão dos rankings ou dos ranqueamentos internacionais, lá no outro polo oposto, que nós deveríamos simplesmente identificar as 5 melhores universidades brasileiras, concentrar toda a nossa energia, nossos recursos, para que elas em 5, 10, 20, 30 anos estivessem no topo das melhores universidades nos rankings internacionais. O que a Andifes vai nos trazer que nós construímos conjuntamente? É que nós queremos, a partir de um plano de desenvolvimento universitário, o PDU,
de cada universidade e discutida no seu conjunto, trazer a oportunidade para que todas as universidades, desde aquelas que foram criadas agora, mais recentemente, 4 pela Dilma, né, até as mais antigas, como a URGS, que está completando 80 anos, outras também igualmente mais antigas, federais, avançarem nesse processo a partir das situações que se encontram hoje. Então, a URGS, que já tem um bocado de caminho andado, tem uma qualidade que se reconhece internacionalmente, não é? E vejam que quando nós estamos falando de qualidade, eu vou me reportar novamente às 2 declarações das Conferências Mundiais de Educação Superior. Que ali fala-se de pertinência, não da qualidade acadêmica em abstrato. Nós estamos falando de pertinência, ou seja, relativamente ao processo de construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, dentro da realidade de cada universidade, junto aos seus povos e nações. Então, aqui é que se coloca esse desafio, aí sim, a universidade pode avançar no seu papel estratégico e vejam que nós estamos colocando isso, já tendo como horizonte a meta 20 do PNE, que nos diz o seguinte: daqui a 10 anos, nós teremos 10% do PIB brasileiro colocado para a educação brasileira. É dinheiro. Então, esse é o momento, ou seja, da mobilização da universidade, da mobilização de todo o potencial que a universidade carrega para a construção deste plano de desenvolvimento universitário, e aqui, juntamente com isso, nós trazemos uma proposta, e isso está previsto, que efetivamente permita à universidade avançar nesse processo no que diz respeito à sua efetiva autonomia. Aí sim é que está o grande desafio que nós temos pela frente. Não é simples. Não se trata de uma receita que simplesmente o reitor, no seu próximo final de semana, vai para a sua casa de praia, não sei se você tem casa de praia, vai sentar ali vendo as ondas quebrando e você vai se inspirar para trazer segunda-feira um pneu para levar lá para o iluminadamente. Né? Quer dizer, a URGS tem toda uma história, né? Quer dizer, tem toda uma estrutura que vocês conhecem muito bem, que virá ao serviço deste plano de desenvolvimento universitário, e caberá ao Ministério da Educação o trabalho de articulação, de construção desse conjunto de 63 planos de desenvolvimento universitário, né, para que aquilo possa efetivamente representar a concretização do papel estratégico da universidade no nosso processo de desenvolvimento. E aqui sim, dotarmos a universidade, avançarmos na autonomia da universidade para que ela possa efetivamente desempenhar esse papel. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. E é aqui que eu abro para o nosso diálogo, para a gente aproveitar o tempo que temos ainda em cima dessas reflexões. Obrigado, secretário Paulo Stella, pela essa revisão de uma parte da história da universidade brasileira, contada pelo fio condutor da tua própria história, como estudante, depois como professor, como doutor, e colocar essa visão um pouco diferente, né, das discussões de autonomia que, em geral, a gente exercia e participa, uma visão muito mais da responsabilidade da universidade do que a autonomia como algo a ser demandado ao Ministério da Educação, no sentido de uma facilidade em termos da execução financeira, em termos de decisões internas e também em termos da questão da escolha dos dirigentes, que são sempre
os 3 pilares, né, das discussões em geral de autonomia que nós temos. E você nos coloca aqui essa questão da responsabilidade das universidades. Eu gostaria de fazer então apenas uma reflexão para começarmos esse debate, né, de que talvez o aspecto mais distintivo que nós vivemos hoje, comparado com o anterior Plano Nacional de Educação, de 11, 12 anos atrás, é de que agora as universidades são chamadas a se projetarem, elas são chamadas a se planejarem e a definir o seu próprio futuro. Eu gostaria que com a tua experiência, não apenas de gestor da FUT, como tutor, mas também agora à frente da CESUR, comentasse assim, como tu enxergas essa questão muito objetivamente, ou seja, a URGS e as outras 63 universidades federais farão o seu próprio planejamento, obviamente visando o desenvolvimento da região, desenvolvimento do país, desenvolvimento internacional da universidade. Como que o Ministério imagina fazer a junção, a costura de todos esses planos, de como isso pode efetivamente levar a maior autonomia da universidade? Uma autonomia, de fato, aí conquistada e não entregue assim, através de uma assinatura da presidência. Começar o debate. Veja que nós não estamos, se a gente fosse remontar a história da autonomia ou a história da universidade ocidental, europeia, Bolonha, para colocar o marco inicial que sempre é colocado, 1000 anos ou quase 1000 anos atrás, o sentido de autonomia que a universidade tem naquele momento, que carrega ao longo dos séculos, vai se dar hoje num contexto completamente diferente, obviamente. Nós estamos falando de 1000 anos atrás. Tá? Tanto assim que nós já perdemos a perspectiva de autonomia que se colocava naquele momento. Vou dar um exemplo caricatural de algo que, mais uma vez, vou recorrer a Coimbra, mas numa visita que foi feita à Universidade de Coimbra, um reitor, de repente, naqueles prédios antigos, né, via assim uma espécie de porão, um porão assim, pedras, uma coisa bem antiga, e com umas grades de ferro numa janelinha pequena. Então esse reitor brasileiro pergunta ao reitor de Coimbra, não esse, mas o anterior, Fernando, mas isso aqui que é um depósito, historicamente, isso aqui, Fernando diz, é um símbolo concreto da autonomia que a universidade tinha. Ela tinha tanta autonomia que quando alguém dentro da universidade cometia um erro, era preso pela universidade, dentro da universidade, tinha poder de prisão. Quer dizer, a autonomia que a universidade tinha era tamanho de quase um Estado dentro do Estado. Né? Não é isso que nós queremos. Pelo contrário, né? A universidade hoje, a autonomia tem muito mais um sentido de liberdade, que incomoda tanto o poder, né? E incomoda tanto que em Brasília, mais uma vez voltar a Brasília, ainda com o Juscelino Kubitschek, Juscelino era contra a criação de uma universidade em Brasília. Não se queria criar uma universidade em Brasília, porque Brasília foi planejada para ser um lugar de paz, de tranquilidade, que os dirigentes pudessem tomar as grandes decisões. Como a universidade ali era encrenca na certa. E a universidade é isso. Né? Ela é questionadora por natureza, ela é crítica por natureza. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos comprometidos com essa liberdade que nos é tão cara, que há poucos anos atrás, durante a ditadura, nos foi retirada, mas sempre resistimos. Né? Então veja, quando nós tivemos a reunião com a presidenta Dilma, há poucos meses, o presidente da DIRS, na época era o reitor Jesualdo do Ceará, ele levou essa proposta dele. E, aliás, quem quiser detalhes, ela está na página da Andifes, está no site da Andifes.
entra lá que está lá a proposta. Aliás, o documento que ele deu lá, né? Então, e a presidenta fez ali um desafio. E ela queria retomar aquela discussão que foi feita ali. Ela dizia, nós temos um período eleitoral pela frente e tal, mas se eu for eleita, né, eu gostaria que nós retomássemos essa reforma. Então, eu acho que a Andifes tem que já, o mais rapidamente possível, eu digo mais rapidamente possível, para o próximo ano, evidentemente, retomar essa discussão com a presidente. E já levar algo de um cronograma mais concreto, no sentido de a própria Andifes, e aliás vamos ter um seminário da Andifes agora em dezembro, 2 dias de seminário, onde essa questão certamente vai ressurgir. Quer dizer, a própria Andifes, na sua dinâmica e independência, ela já levar uma proposta concreta para o MEC, vai ser levada à presidenta no começo do ano que vem, em algum momento, né, no primeiro semestre. Claro que isso, auscultando como as universidades fazem mais ou menos aqui e ali, de uma ou de outra forma, levando os anseios não só da comunidade universitária, mas da sociedade brasileira. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos interpretando qual é a vontade da sociedade brasileira relativamente a este papel que a universidade tem. Nós somos uma instituição de Estado. Nós somos financiados pelo poder público. Então, qual é essa proposta? E aí é que eu penso que a Andifes tem que se articular no sentido de mobilizar reitores. Alguns reitores estão entrando agora. Tem uma dinâmica ali, os mandatos não são coincidentes. Tem gente que está chegando agora, está tomando posse agora. Né? Então, que essa articulação se dê no plano da Andifes. A partir de janeiro, nós teremos um novo governo. Um novo governo. A presidenta foi eleita, mas o governo é novo. Então, hoje, víamos na imprensa que foi colocada a ideia de que no dia 18 deste mês, ainda de novembro, todos os ministros coloquem os seus cargos à disposição da presidenta. E é natural. Vai se formar um novo governo. Eventualmente, ela vai já fazer algumas substituições deste ano ainda, antes de janeiro. Mas no dia 1º de janeiro, quando ela toma posse, um novo ministério será anunciado, uma nova equipe. É claro que todas essas questões estão nos relatórios que nós estamos preparando no MEC para a nova equipe, que poderá ou não ser a mesma, no que diz respeito ao ministro, por exemplo, e as pessoas que colaboram com o ministro. Eu acho que passa por aí. Não é? Nós temos pouco tempo, quer dizer, o começo do ano que vem já teremos queimado quase um ano, mais de 6 meses desde a sanção do Plano Nacional de Educação. Então, penso que seria oportuno que, nesse momento, já levássemos algo concreto para materializar a autonomia da nossa Universidade Pública Federal. Obrigado. Sim, claro. Então, nós vamos agora para o debate. É o senhor Eduardo. Eu tenho, desde a época da Andifes, participado ativamente dessa problemática da autonomia. E se a gente faz uma retrospectiva não em relação à Universidade de Bolonha, às universidades medievais, mas com algo mais, relativamente mais recente, que é a reforma do Código de 1918, nós vamos nos dar conta que o conceito que foi adotado no Código com relação à autonomia e todas as outras bandeiras que foram conquistadas no Rio se deram num momento politicamente extraordinariamente favorável. O Código tinha 2.500 alunos, uma pequeníssima universidade, que foi capaz de fazer uma verdadeira transformação, não só nessa universidade, muito conservadora, que era o antigo colégio jesuíta, que virou
presidência da República, 2 anos antes, o presidente Irigoyen, que era o líder do Partido Radical, que é o Partido Liberal, o nome de Radical, que tinha na França, mas que estava totalmente impregnado por uma luta anti-oligárquica que dominava a política tradicionalmente. Portanto, ele era alguém que trazia bandeiras de uma classe média mais progressista, o voto eminentemente urbano. Portanto, havia um clima de aceitação desta reforma, até porque quem fará a intervenção, depois de vários meses de greve, vai conquistar para a própria universidade as suas bandeiras, é o ministro da Educação do governo Irigoyen. Então, ele termina de destituir todos os candidatos tradicionais, exceto aqueles que haviam sido elegidos. E faz, enfim, tudo aquilo que era reivindicado, introduz como governo, etc. E depois faz uma fala dizendo: eis a universidade reformada que eu entrego a vocês para gerir. Evidentemente que essa é uma situação extraordinariamente singular. Eu não sei se ela se reproduziu em outras partes, inclusive no mercado. A UNAM tem autonomia desde 1910, muito mais antiga. Essas universidades têm uma visão que é muito diferente da concepção da autonomia até hoje, daquilo, por exemplo, que nós estamos pensando no Brasil. O que eu quero dizer por aí? Se na Argentina, em outro momento, o Banco Mundial resolve dar dinheiro para o Ministério da Educação para fazer um trabalho de financiamento de pesquisa para uma crise, a universidade sai para a rua e diz: nenhum dinheiro do Ministério da Educação será distribuído por critério dele, nós queremos o dinheiro para nós, para a autonomia, nós queremos gastá-lo todo o projeto e devemos gastar. Bom, então, isto é uma visão onde a autonomia está centrada na instituição singular, não é uma articulação. Segunda observação que eu queria fazer com relação à experiência brasileira de relação entre o Ministério e o desenvolvimento da universidade. Só para simplificar, eu diria que os 2 momentos de maior crescimento da universidade. O primeiro que se deu depois da reforma de 68, com a implantação da pós-graduação. Ora, a pós-graduação foi implantada boca abaixo das universidades. Muitos departamentos não queriam saber disso. Nem todas as universidades estavam conscientes da importância estratégica da pós-graduação. E houve uma política de indução pelo Ministério de criar a pós-graduação. Primeiro momento. Este é o momento da menor autonomia da universidade. Se ela tivesse autonomia, não haveria essa imposição da pós-graduação. Eu me lembro que se criou na época a URGS, a Pró-Reitoria, pós-graduação, e a Pró-Reitoria podia receber pedidos de professores reunidos numa determinada área que tinham competência, fora do departamento, e que se fosse aprovada a proposta, o Ministério aprovaria imediatamente. Portanto, havia inclusive um conflito que os mais avançados em termos de formação poderiam exercê-lo porque o Ministério dava cobertura. Agora, não havia autonomia no Ministério. Mais recentemente, nós tivemos um governo Haddad, talvez uma das políticas, não a pós-graduação, mas a graduação como volume, que fez o maior investimento que se conhece por parte do Ministério para o desenvolvimento da graduação, para a inovação dessa área. Olha, baixíssima autonomia. Por quê? Porque quem comandava, estabelecia os critérios, etc., era o Ministério. E eu diria o seguinte, muitas vezes até de forma positiva, muitas universidades não queriam mudar, não mudaram. Então, certas políticas induzem os seus usuários, os leitores e a comunidade a buscar
quer inovações porque quer ganhar dinheiro. Mas isso representa baixíssimo. Então, o que me preocupa neste modelo proposto, mesmo que as universidades vão ter bastante autonomia para planejar o que pretendem e como contribuir, na hora dessa articulação que o reitor colocou, de novo, o Ministério vai exercer o papel de, como se diz, é mais que gestor, não é isso, é aquilo que na universidade privada se chama Mantenedor. é um mantenedor público. Bom, se o mantenedor público, ao fazer essas articulações, os pedidos vão ultrapassar em 3 vezes aquilo que o governo tem capacidade de fazer, de novo, nós vamos estabelecer um tipo de critério global que vai obrigar as universidades que fizeram essa ou aquele, a se adaptarem a certas regras sem as quais estão funcionando. Então, eu queria dizer, eu defendo a autonomia, e que mais do que isso, nós temos aí um pacto secreto, transgredir na minha universidade o princípio da repartição de 15, porque nós éramos uma universidade no meu tempo que tinha estudantes latino-americanos e a cultura dessa universidade não podia aceitar essa divisão inaceitável que o governo Fernando Henrique fez e que ao longo do governo Lula jamais se mexeu. Eu pergunto aqui por que a ANDES, por que os vários órgãos não questionaram essa representação que é bastante dos docentes nesse mundo atestado. É tudo isso para dizer que nessa universidade nós transgredimos essa regra e achamos que a única forma de nós resolvermos ao menos a autonomia dos reitores poderem ser escolhidos internamente e não depender do Ministério, já seria um extremo avanço inicial para esse processo. Então, mais um comentário. Eu sei as dificuldades do processo existe, mas eu vou fazer uma pergunta provocativa. Até que ponto os reitores querem autonomia? É mais ou menos como os empresários que dizem não queremos Estado, coisa e tal. Se o Estado se afasta, eles reclamam porque o Estado não está dando o apoio estratégico. Então, tenho dúvidas que a maioria dos reitores, aqueles que não têm experiência administrativa, aqueles que gostam de resolver tudo burocraticamente e ter os apoios, pelas promoções, não vivem bem a não autonomia, ao contrário daqueles países que sofrem por serem autônomos e pagam uma relação conflitiva com o Estado. Na Argentina, uma relação... Eu me lembro que uma vez eu perguntava a um professor da UNAM qual é o reitor ideal para a UNAM. Na época era São Paulo Casanova, que era uma figura importante. Ele dizia aquele sujeito que tem suficiente autonomia com relação ao governo, do ponto de vista político, e ao mesmo tempo tem força intelectual e da própria comunidade para poder negociar com o governo. Mas aí é uma relação, nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, de potência a potência. Não tem articulação pela culpa. Então, eu estou querendo reforçar um pouco a questão que levantou o nosso reitor, porque eu vejo que por esta via a gente vai continuar avançando em alguns aspectos, mas vai protelar a autonomia, mesmo que hoje a autonomia, e aí eu concordo contigo, não será nem igual à da Idade Média, nem igual à da UNAM. Entre outras coisas, o desenvolvimento científico e tecnológico, isso vale a pena, ele penetra de tal maneira nos financiamentos da universidade, que as opções autônomas que ela pode fazer até nessa área estão altamente condicionadas ou pelas empresas ou por algum setor de governo. Muito obrigado. Vamos fazer uma perguntas. Tem uma hora, 4 horas, para pegar um avião. O professor Scherer, temos 9 inscritos, eu tenho direito
Tá bom. Certamente não falarei tanto com o Elcio, porque eu não sou sociólogo. Cientista bom, cientista político. Pois é, o senhor falou sobre a força, o interesse que o presidente Lula teve em que realmente as universidades conquistassem a autonomia, ou que tivessem finalmente autonomia, acredita na Constituição, mas todos nós sabemos que aquilo só é dito lá. Né? Aí o ministro Cristóvão Buarque, né, andou passeando pelo Brasil inteiro falando sobre reforma universitária. Né? Mas, de algo que me consta, não apresentou um projeto. Ele tinha uma série de ideias que estava discutindo, aí mudou, o ministro foi para o Tarso Genro. O Tarso Genro, ele e sua equipe, o ministro apresentou um projeto de reforma universitária. Né? Mas só que ele foi muito além da regulamentação da autonomia. Ele apresentou um projeto para regulamentar tudo, universidades privadas, né? Onde foi o ponto que eu achei mais fraco do projeto, mais calcanhar de Aquiles, porque as universidades privadas pularam, e elas têm força, e elas têm lobby. E aí ele fez um segundo projeto, a versão 2, que ficou um pouco pior que a versão 1. Aí ele fez a versão 3, que ficou um pouco pior que a versão 2. Finalmente ele fez uma versão 4 que ninguém mais queria, porque é o seguinte, o lobby das privadas era tão grande, né, que ele não conseguia sustentar as ideias que ele tinha, como é que deviam ser as universidades. Certo? Bom, acho que isso foi um grave erro. Em vez de fazer uma regulamentação para a autonomia das universidades federais, ou talvez das públicas, mas acho que os estados devem fazer para as suas estaduais, né, para as federais. Não, ele quis fazer a grande reforma universitária e não deu em absolutamente nada. Tá? Hoje a situação está diferente. A Andifes tem um projeto que essencialmente se restringe a estabelecer, a regulamentar a autonomia das universidades. Vai um pouquinho além. O Proifes Federação, cujo presidente está aqui, tem também um projeto aprovado no encontro nacional e que é muito parecido. Então, eu sempre defendi nos encontros, né, de que a direção do Proifes, o seu conselho, as suas instâncias, devesse negociar com a Andifes, tentar ver se consegue um projeto realmente parecido. Não deve ser muito difícil de conseguir, até o Eduardo pode falar um pouco sobre isso. Né? Se conseguirem um projeto único, Proifes Federação e mais Andifes, esse projeto vai ter mais força para ser implementado. Mas aí o senhor não acha que a ideia que teve nosso ilustre governador aqui quando ministro de fazer a grande reforma universitária é um problema, digamos assim, derrotado de saída, porque os lobbies contrários vão ser como foram, né, e de tornar impossível implementar aquele processo. Eu vou voltar a um dos pilares. Eu vou voltar a falar de um dos pilares que mais são discutidos da reforma universitária, que são aqueles que eu devo defender como presidente do sindicato, que é a questão da eleição para reitor, eleição de dirigentes. Então, nós tivemos, para colocar a situação para outros, nós tivemos em 1975 uma colocação muito corajosa na época de colocar a consulta à comunidade nas eleições para reitor. Porém, no mesmo ano, foi editada uma lei no qual restringia que nessa consulta
fosse estabelecida a proporção 70-30. Ou seja, amarrou uma atitude que foi autônoma e extremamente democrática da URGS a uma limitação de proporcionalidade muito grande. E isso tem gerado frequentemente, nas eleições subsequentes, um problema político entre os professores, entre as categorias, que ficou discutir como que isso poderá ser resolvido. Na nossa proposta, que foi aprovada pelo Encontro Nacional do COIFES, consta lá que essa eleição para os dirigentes deve ser um assunto discutido nas próprias universidades. E isso, na nossa visão, ele encerra as disputas que estão sendo feitas entre projetos que são apresentados na Câmara, no Senado, de um ou de outro senador ou deputado federal, que, para agraciar as suas bases, apresentam até a questão do voto universal. Então é isso que eu gostaria de ouvir do senhor a respeito. Professor, guarda o Fernando do primeiro ciclo. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer ouvir o Paulo aqui na nossa universidade. A gente tem tido a oportunidade, o privilégio de conversar muito em Brasília, gravar importantes debates. Um deles que eu acho que é fundamental foi a série de agendas que nós estamos indo para a quarta reunião, agora em dezembro, onde nós estamos discutindo as condições, os problemas advindos da expansão da universidade, que aconteceu nesse último momento. Como disse o professor Elvio, o maior investimento que se teve nos últimos tempos, talvez em todos os tempos, na universidade, mas que trouxe questões extremamente importantes, mas muitos problemas. E o Paulo tem sido sensível a gente fazer esse debate. Já fizemos 3 reuniões sobre matriz orçamentária, sobre a questão do pessoal, sobre a questão de obras, que foi agora semana passada. Faremos mais 2 ainda sobre condições de trabalho, mas para a gente não fechar isso. Mas em relação ao tema, eu acho que ele é tão amplo e processo de questões muito importantes que a gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo, né? Infelizmente tem um avião para pegar daqui a pouco. É mais ou menos o que acontece ao contrário lá, né? No geral eu saio correndo, pegar o avião. Mas eu queria trazer alguns temas que eu acho que são importantes de ser colocados. Eu vou terminar depois com uma pergunta específica a respeito de lei orgânica da autonomia, que eu acho que isso é importante também. Mas a primeira questão, e aí talvez esse resgate histórico, discutir qual o modelo que os portugueses e os espanhóis fizeram aqui na América, a gente tem que se dar conta de algumas questões que são fundantes desses modelos de universidade. E a primeira é que, tanto no caso português centralizador, quanto no caso espanhol descentralizado, eu tive o prazer de, no ano passado, visitar 2 dessas antigas universidades, a de Santo Domingo e a de Córdoba, que justamente estava completando no ano passado 400 anos. É uma coisa que para nós é muito estranha, não? Uma universidade aqui vizinha, Córdoba, fica algumas horas aqui de Porto Alegre, tem 400 anos, quanto o nosso Estado brasileiro não tem isso ainda. Né? Claro, o Estado argentino também não, eles também estão completando isso anos. Mas, de qualquer maneira, aquelas universidades, seja de Santo Domingo, seja de Lima, seja de Córdoba, todas elas foram feitas como, assim como a de Coimbra, universidades para elite. Isso é muito claro. Córdoba fica, inclusive, no prédio histórico dela, naquela belíssimo prédio das manzanas jesuíticas, onde a gente vai lá para ver a sala de defesa de tese, uma coisa pomposa, bonita, que as elites construíram para se auto-reproduzir, principalmente na visão oligárquica, que Córdoba representa muito bem, posto que fica ali na região agrícola da Argentina. O Brasil, nessa última reforma, eu vou falar só dessa última expansão, ele trouxe uma mudança de conceituação que eu acho que é importante e a gente tem que resgatar. Independente da visão que tenhamos desse governo, e eu tenho uma visão muito clara, por sinal é muito parecida com a tua, porque a gente viu, trouxe uma mudança conceitual fundamental em relação ao governo neoliberal dos anos 90, quase acabou com a universidade pública no Brasil, que aliás está fazendo isso no estado de São Paulo, a USP está passando por conta desse tipo de visão política lá. Mas o governo Lula, para mim, teve um grande avanço que eu acho que é fundamental, e eu tenho a impressão que é nisso que nós vamos ter que discutir um pouco mais no futuro, que é a ideia de uma universalização do ensino universitário público no Brasil, com a expansão para o interior. Tu vens de uma região, pode se chamar de periférica, né? Ainda que Cuiabá não seja exatamente uma cidade assim, mas o estado do Mato Grosso é um estado historicamente periférico,
Mas fora das capitais, isso em qualquer lugar do Brasil, com exceção talvez do nosso estado, da Universidade de Santa Maria, que foi a primeira a ser feita fora da capital, mas é um estado que nunca privilegiou a ideia de uma universidade no interior. Isso, para mim, é algo fundamental, tem que continuar. Porque nós ainda vivemos num país que é verdade que 80% das pessoas vivem nas cidades, elas não vivem só nas grandes cidades. 30% das pessoas no Brasil vivem em cidades até 100 mil habitantes. Isso não é uma coisa que a gente pode desprezar. A segunda questão, dentro desse escopo aí, é a ideia das ações afirmativas. Para mim é uma visão revolucionária. A gente só vai ter um país efetivamente desenvolvido quando nós somos capazes de acabar com o nosso problema étnico. A nossa discriminação étnica que é histórica nesse Brasil, basta olhar essa sala que nós estamos aqui. Isso foi, sem dúvida, atacado. E a terceira questão é o SISU, que é a ideia da possibilidade de ter acesso fora do vestibular elitizado, fora do vestibular das pessoas que tinham que ir até a cidade para poder se inscrever. Então, esses três pontos, para mim, justificam a ideia da expansão pelos conceitos da universalização e da popularização da universidade. E, evidentemente, as outras questões também vou colocar especificamente porque eu acho que são tão corporativas, que é a valorização do nosso salário, a contratação de professores, mas isso eu vou deixar para um outro momento. Para isso continuar, o Plano Nacional de Educação diz que em 10 anos nós temos que expandir as matrículas, sendo que a expansão delas, 40% tem que ser na rede pública. E para que 40% seja na rede pública, nós temos que começar a inverter, fazer uma inflexão do que acontece hoje no Brasil, onde apenas cerca de 30%, citando, das matrículas são na rede pública. Então, para a gente conseguir passar para 40% das novas matrículas públicas, nós vamos ter que investir mais. E aí, o governo federal ele vai ter que se dar conta que não bastam os recursos que nós temos hoje. Isso nós vamos ter que discutir bastante a partir do ano que vem, inclusive quando se fala aí em arrojo fiscal, em questões de restrições orçamentárias. Não é possível passar de 5,9% do PIB, que é o que gastamos hoje com a educação pública. Desses 5,9, 0,9 são os aqueles programas para iniciativa privada, para a Uni, etc. Passar para 10. E ainda 10 que não são públicos totalmente, infelizmente, essa foi uma derrota que tivemos no Congresso. Nós defendemos 10% para a educação pública. Passou a 10%, incluindo os programas para iniciativa privada. Se ficarem aí na casa de 1%, como são hoje, e ainda vai desfazer, tem que crescer de 5% para 9% em investimento direto na educação pública. Isso não é possível de se conseguir apenas com o petróleo. Os cálculos melhores que a gente faz, os 50% do fundo social, dos quais 75% vão para a educação, mais os royalties, os rendimentos dos royalties, não é possível chegar a mais do que 3% do PIB na melhor das hipóteses. Nós vamos ter que buscar novas fontes de financiamento. Isso é uma questão extremamente importante e o governo federal, na minha opinião, isso é um compromisso que a presidente Dilma tem que honrar, porque ela sempre tem falado nisso, que a expansão do sistema tem que continuar. Nós não podemos nos conformar com a ideia de que, com o Reúne, passamos para 63 universidades e temos uma rede que a gente não falou aqui, mas não pode ser esquecido, são os 32 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, para os quais nós criamos uma carreira que é igual à do Magistério Superior, e para os quais a gente defende também que sejam instituições tão importantes para a nação como são as universidades federais. Por conta de tudo isso, essa expansão ela precisa continuar com todos os problemas de qualidade que a gente está discutindo lá no tempo. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de discutir um pouco com a gente. Qual a visão que o governo tem? É claro que é um novo governo que vai começar. Eu estive conversando com o ministro Paim esses dias. Acho, inclusive, que a presidente Dilma deveria mantê-lo como ministro. Isso eu falo de público sem nenhum problema. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho. Agora, não adianta a gente ter boas ideias, boas colocações, se não tiver um financiamento que faça com que passemos 5 para 9% do PIB, tirando as questões da licenciatura. Para concluir a minha fala, eu só vou dizer o seguinte. Eu queria entender um pouquinho mais o que tu disseste, Paulo. Quando tu falas que a autonomia não basta, não se trata apenas de se ter um projeto de lei. É verdade, eu também acho que não. Tem que ir muito além disso. Mas sem um projeto de lei, sem a gente mudar as regulações que temos hoje, primeiro, nós não podemos escolher o nosso dirigente. Segundo, que o Ministério do Planejamento, usando leis que não são para nós, que são para outras autarquias diferentes da nossa,
impede, inclusive, que a gente faça progressão funcional retroativa, como foi sempre a nossa história. Além de outras duas coisas que eu podia falar. Então, a necessidade da lei é imperiosa. O professor vai responder em 5 minutos, temos mais 5 perguntas, ele tem que sair às 4. Bem, são várias questões. Vamos começar pela pergunta do Léo. Essa é uma questão que a gente até discute aqui, né, sobretudo quando chega e lá nos idos de Paulo Renato, aqui, nós discutimos que o melhor critério para se aferir a capacidade de gestão autônoma e independente dos reitores eram os processos na CGU e no TCU. Então, o reitor que não tivesse processo do TCU, multa do TCU, não era um bom reitor. Por quê? Porque quem ousasse fazer alguma coisa, né, fatalmente caía na malha da CGU. Eu caí, como o Amaro caiu, como, enfim, aquela leva antiga de reitores, e depois também, no começo do governo Lula, passamos pela CGU. Então, a autonomia, ela amedronta, é verdade. Claro que não é uma coisa declarada, mas eu tenho certeza que há muitos reitores, ou uma parcela de reitores, não vou dizer muitos, com certeza a autonomia não interessa. Tá? Porque quando você tem uma situação como a de hoje, bom, por que você foi lá em Brasília, sentou com o secretário de Educação Superior, levou um problema, trouxe a solução, não, mas você não foi lá falar com o secretário? Foi, porque Brasília não é, secretário, ministro, enfim. É o Ministério do Planejamento, não sou eu o reitor, eu fui lá, fiz o meu trabalho. Eu estou caricaturando, evidentemente, para ir rápido nos 5 minutos que você me deu. Mas eu acho que independe da vontade do reitor. Acho que não, essa não é a questão agora. Até porque nós estamos invertendo o processo. O que eu queria dizer, inclusive, Eduardo, é que não basta, né, nós aqui desenharmos um projeto de lei e pensar que a partir da aprovação deste projeto de lei, bom, agora sim vamos ter autonomia. Então, eu acho que tem que ter algo a mais ao longo desse processo. Vocês dois lembraram, em diferentes momentos, que nós temos 1, 2, 3, 4 propostas de reforma universitária. Na verdade, o projeto de lei que foi encaminhado foi já até mais tarde, foi com Fernando Haddad. Nós começamos a construir desde o começo do governo Lula, mas foi em 2006 que foi entregue ao presidente Lula. Eu me lembro bem porque eu era presidente da DIPS nessa época, né, e até o último momento ainda havia aquela dúvida se levava, se não levava, e o projeto de lei da reforma universitária foi entregue em 2006 no Palácio do Planalto, com mais de 1.000 pessoas ali no saguão do Palácio assistindo e trazendo a sua solidariedade a que era necessária uma reforma da universidade brasileira. Esse projeto de lei está parado no Congresso Nacional. Até porque, não é? 7.200. Porque, na verdade, como há outras iniciativas semelhantes, ele acaba sendo pensado, junta-se tudo aqui, criou-se uma comissão que nunca chegou a funcionar de fato, né? E o projeto de lei está lá parado. Então, quer dizer, eu não veria, e aí, quer dizer, eu sou obrigado a fazer a menção, que foi mencionado por vocês também, nós temos o projeto da lei orgânica, que é uma discussão que vem de muitos anos dentro da Andives, lei orgânica da Andives. Nós temos um projeto também que foi elaborado pela FASUBRA, nós temos a proposta do PROIFES, não é? Além de iniciativas de N deputados e senadores que estão lá parados nos corredores e nos arquivos do Congresso Nacional. Então, quer dizer, eu acho que dificilmente a gente vai avançar por esse lado, porque são tantos projetos, isso acaba caindo na dinâmica do Congresso Nacional, que se a gente insistir demais, é capaz de sair um Frankenstein ali, né, que a gente vai ter que pedir para o presidente da República vetar o projeto de lei e não aprovar coisa nenhuma. Mas nós vamos ter que chegar lá. Os 3 elementos que são mencionados aqui, né, relativamente à eleição de reitor, como a Maria Luísa colocou, o Eduardo voltou a tocar no assunto, de certa maneira todos tocaram nesse assunto. Eu acho até que esse é o menos complicado de todos. Eu acho que há inclusive sensibilidade dentro do governo para alterar a dinâmica. Agora, quem está dando a dinâmica do processo de escolha de dirigentes não é o MEC e nem são essas leis.
É como eu dizia, nós começamos isso na década de 70, em Cuiabá, juntamente com a Federal de São Carlos. Hoje, todas as universidades federais, de uma forma ou de outra, consultam as suas comunidades. Ninguém hoje, nenhuma universidade hoje, e já desde há muitos anos, vai simplesmente reunir o seu conselho universitário com 70 professores, 15 técnicos e 15 estudantes, para pegar uma conta mais fácil, 70-30, e fazer a elaboração de uma lista tríplice. Na verdade, nenhuma universidade elabora lista tríplice. Faz uma consulta com critérios que são diferentes, de uma forma ou outra, procura refletir a vontade da comunidade, não é? Mais ou menos paritário, elabora uma lista, aquele que é o primeiro é colocado como número 1, e o 2 e 3 são pessoas que entram só para preencher a lista. Então a questão nem é esta, por isso eu digo que é a mais fácil de ser resolvida. O que penso eu é que não valeria a pena ir ao governo apenas para alterar essa questão, nós teríamos que levar uma proposta mais abrangente. Há outros aspectos que foram mencionados aqui. Então eu iria mais nessa direção, né, para tornar efetiva, ao mesmo tempo que nós temos toda essa dinâmica que o Elgio questiona, no sentido de que a elaboração do PTU, do movimento das 63 universidades, seria semelhante ao PTU, e quero até resgatar aqui um processo de elaboração do PTU, que também coincidiu com a minha presidência na DIFES. E foi a primeira vez que eu vi uma divisão clara dentro da DIFES, quando uma parcela dos reitores se posicionou a favor de um projeto que inicialmente foi colocado, que foi o da Universidade Nova, que foi trazido pelo reitor Almar, da Bahia, e ele trouxe como proposta para ser encampada pelo DIFES, e uma outra parcela, não vou dizer que seja metade, mas aproximadamente, né, se colocou contrária a esta ideia da Universidade Nova. Se nós tivéssemos levado essa vocação dentro da DIFES, nós teríamos tido uma divisão, não sei exatamente com que consequências. É uma associação que sempre buscou construir um consenso para levar suas posições ao governo, mas nós conseguimos dobrar através do diálogo, através da discussão que fizemos, inclusive nas universidades, não só com os reitores, e conseguimos uma interlocução excepcional com o governo federal, com uma independência da Andifes na condução desse processo, e houve uma série de alterações e de mudanças que foram feitas ao longo desse processo, que permitiu que finalmente a Andifes aprovasse por unanimidade o reúno. Isso demandaria um pouco mais de tempo. Mas, enfim, de qualquer maneira, o que eu estou dizendo em relação ao PTU, que não se trata de uma proposta, como se poderia pensar que o governo federal traria dizendo assim, este é o modelito do PTU, você se adequa ou não, porque quem quiser aderir, adere, quem não quiser, não adere, e no reúno foi assim, foi por adesão, né? Mas o que eu vejo hoje é um outro momento. O tempo já está mais que esgotado. Eu quero retornar depois nessa questão em relação à universalização da educação superior e 40%. Né? Isso é uma coisa muito importante que eu acho que a maioria de nós ainda não atentou para o que significa esses 40% e como é que eles são calculados. É muito mais do que a gente volta a isso. Professora, boa tarde, São Paulo, e eu sou professora do Instituto de Matemática, sou sócia da UFRGS e sou também diretora da seção sindical do ENS. E eu só queria registrar que a pauta da autonomia, inclusive a pauta da eleição dos reitores, professora, ela tem sido pauta das greves docentes e ela é também parte da pauta que está protocolada pelo ENS lá no MEC. Então, esse assunto. E a pauta da autonomia está protocolada lá no MEC, na CESU, inclusive, porque ela tem desdobramentos muito concretos no nosso cotidiano. Desde as condições que nós temos para construir prédios e que se refletem um pouco no problema que nós estamos conhecendo aqui na UFRGS agora, né? O nosso prédio que está interpretado, os modos como a universidade tem que gerir os recursos, todos esses anos de... Então, a pauta da autonomia é muito cara para nós. Eu só queria primeiro
Jorge Guimarães, agora há pouco tempo, declarou que o caminho para as universidades, questionou os concursos das universidades federais e declarou que o caminho para as universidades então seria terceirizar a contratação de professores e constituir organizações sociais. E ele declarou, inclusive, que teria apoio do MEC para essa concepção. Então, a minha questão é se isso é verdade. Ou seja, se o MEC apoia essa ideia de terceirização da contratação de professores, que isso acho que seria desmontar um dos poucos serviços públicos reconhecidamente de qualidade no país, e se isso faz parte da lógica, se é essa autonomia que o MEC está pensando para as universidades. Sou Paulo, boa tarde a todos. Eu sou da direção regional do ERCS e eu me lembro, já que o senhor fez parte do movimento docente, existia uma proposta de financiamento que envolvia 20% da folha de pagamento para o CC, o Orçamento de Custeio e Capital. E as universidades poderiam manejar esses recursos autonomamente. Inclusive, a nossa proposta é que tivessem regras específicas que não engessassem, que é um dos problemas que a gente tem, né, quando maneja as verbas pelas despesas, rubricas, etc. Isso também daria espaço para fazer um orçamento e eu acredito que a transparência que a aplicação desse recurso existir poderia dar espaço também para que a sociedade controlasse digamos, o uso desses recursos. Essa é uma fórmula simples que garante a autonomia. E a outra questão que eu gostaria de colocar, que também não foi revertida, foi pensada no governo Fernando Henrique e não foi revertida, que é a colocação dos procuradorias da universidade sob a tutela da Advocacia Geral da União. Então, são elementos, são gargalos aí que, na prática, poderiam possibilitar a autonomia universitária. Sobre a amizade, que é mais extremo. Boa tarde ao secretário Paulo Mesa, aos companheiros. Meu nome é Mozart Simões. Eu sou representante nacional dos seguranças concursados das universidades federais e faço parte da direção geral da SURTS, sindicato este que representa os funcionários técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do IFES Campus Porto Alegre e da UFSPA, a Universidade Federal da Ciência e da Saúde de Porto Alegre. Bom, secretário, nós estivemos conversando com o ministro Henrique Paim lá no Rio Grande do Norte, quando estávamos no primeiro dia do 23º Seminário Nacional de Segurança das Universidades Federais e entregamos vários documentos para ele, para o ministro. Inclusive, nós tínhamos uma agenda com o secretário lá em Brasília no dia 21. Essa agenda foi cancelada no mês passado. Essa agenda foi cancelada e ainda está em aberto, né? Assim que o secretário explicou o motivo, né, do cancelamento. Nós temos hoje uma violência instalada dentro dos campos das universidades federais. Eu estou nesse tema aí faz 6 anos que eu estou estudando desse tema. Há 4 semanas atrás eu estive a convite da magnífica reitora Maria Lúcia da Universidade Federal de Mato Grosso. Fui lá fazer um debate a convite da reitoria e do sindicato lá sobre a segurança das universidades federais. Mas esse tema, que é um tema mais corporativo, quero aprofundar quando a gente tiver a agenda, tivemos a agenda com o senhor lá em Brasília. A minha pergunta para o secretário, a FASUCA tem, através da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, tem um projeto de racionalização de cargos. Com a expansão das universidades, o concurso público dos técnicos administrativos não tem sido suficiente, principalmente no cargo da segurança. A atividade fim da universidade, a gente sabe que é pesquisa, ensino e extensão. Mas para chegar numa atividade fim, precisamos de atividade meia. E temos atividade meio estratégicos. Queria saber do secretário
qual é a posição da Secretaria da CESUR sobre a racionalização de cargos? Esperando a agenda lá em Brasília, eu acho que... Obrigado. Professor Ailton. Primeiro eu quero cumprimentar o secretário pela justa. Quero cumprimentá-lo pela sua colocação. Eu vejo assim que foram muito pontuais as colocações, anseios muito concretos, importantes, porém muito imediatos. Eu vejo que parece no seu discurso existe uma preocupação muito maior, que é um plano nacional de educação, que nasça de uma discussão ampla dos PTUs, que seriam as universidades, dentro do seu contexto social, das locais principalmente. E uma das coisas que eu deixaria para uma reflexão do senhor e da sua equipe também, nas futuras discussões que vão ocorrer, certamente, é o papel da graduação, que é muito importante porque ele vai caracterizar toda uma formação que a sociedade busca para o seu desenvolvimento. Os cursos técnicos, que são de fundamental importância, principalmente naqueles locais onde as necessidades humanas, em termos financeiros, são mais baixas e que precisam de uma atenção maior dos gestores do país, e ali se criem condições para que aquela população possa ter acesso de forma imediata às condições financeiras futuras. Ele vai ter um curso técnico, uma formação forte e permitindo também uma interação maior com a universidade e, consequentemente, uma formação mais eficiente. Passando por essa epistemologia, que eu chamo de transdisciplinariedade, que seria o nível pós-graduação, eu diria que toda essa discussão dentro do Plano Nacional de Educação, e eu gostaria que o senhor depois colocasse esse aspecto, isso não seria o papel fundamental dessa futuro governo buscar de forma pertinente, como o senhor colocou, pela própria Presidente da República, dentro desse novo contexto do governo que nos aflora e que eu acho que vai trazer toda uma estrutura de uniformização. Claro que o gestor público ele vai chegar num certo momento, ele vai ter que tomar a sua decisão também. Então é nesse sentido que eu gostaria de deixar a minha reflexão e que o senhor pudesse nos... Professor, um minuto. Bem, obrigado. Bom, desafio, a palavra pertinência, eu lembro alguns dados importantes, além dos três que eu digo da Rivera Cosquinho, porque eu sou comprador. Então, assim, a participação do egresso é fundamental, porque ele é o fruto da sociedade formada numa universidade pública. Ele participa ativamente do desenvolvimento da sociedade, participativamente como quadro da formação da estrutura do novo pensamento. E participa também obrigatoriamente da escolha dos seus dirigentes. Essa é a primeira função naquelas instituições. Essa é uma questão que eu gostaria de saber como o senhor vê isso. A segunda questão é mais importante. Hoje, por 6% do PIB, nós temos aproximadamente 1%, 1,6% da população brasileira. Quando nós estamos pretendendo atingir 5% da população que vamos ter naquele momento. Então, ainda é uma estrutura não muito adequada para um país que quer fazer uma integração social, uma expansão social e terminar com assimetrias e desigualdade. Como podemos fazer na autonomia para terminar com isso? Obrigado. Ah, secretário.
se fala em universidade, se fala em ensino superior, e parece que tem uma lacuna, né? Chegam na universidade. Só que se passa por um ensino básico antes de chegar lá. Eu vejo a universidade preocupada, as políticas públicas, as políticas que vêm do MEC, preocupadas com as cotas, preocupadas em ajeitar esse problema histórico que veio se criando ao longo do tempo, esse acesso à universidade. Que eu não vejo o mesmo investimento para a educação básica que acontece no ensino superior. Como que vai poder emanar da universidade a mudança na educação básica, com índices precários? Como que vai poder emanar este retorno para que a educação básica tenha professores bem formados e faça uma mudança? Não aconteceu. Por que os colégios de aplicação, mantidos pelas universidades, não são melhor aproveitados pelo MEC, pela CESU, pela SEB, para que possa protagonizar mudanças de qualidade importantes na educação básica dos países? Na verdade, em 5 minutos. Ou o tempo que quiser. Eu disse que agora é. Tá bom. Olha, eu primeiro queria pedir desculpas, porque eu não vou ter condições de responder a questões pontuais que foram trazidas aqui, que são questões que estão encaminhadas, a agenda está sendo marcada, eu tenho o e-mail de vocês aqui. Colégio de aplicação, nós temos uma interlocução, buscamos as vagas para aquele momento, tem um canal institucional onde está sendo tratado. Aí eu vou procurar privilegiar, agora só 4 minutos, né? As questões mais gerais que foram colocadas aqui. Voltando à questão do 40%, né, que o Eduardo levantou muito bem, na meta 12 do PNE, quando a gente lê, ela diz uma coisa muito interessante e importante. 40% desta expansão, da expansão, é isso? Será feito em instituições públicas. Se hoje nós temos 7 milhões e meio e, grosso modo, vamos duplicar, vamos ter mais 7 milhões e meio. Tem que uma professora de matemática, né? Até 40% de 7 milhões e meio, rapidinho. 13 milhões. Então, veja. Hoje nós temos nas universidades federais pouco mais de 1 milhão de matrículas. Nós vamos colocar 3 milhões nas universidades públicas em 10 anos. A mais. As universidades estaduais, não vou nem fazer comentário, alguém já mencionou aqui. O estado mais rico do país está em crise, não consegue manter as 3 paulistas, que tem projeção muito grande, né? Mas não tem dinheiro nem para pagar pessoal hoje a USP. Quem é que vai fazer essa expansão? O Eduardo lembrou uma coisa importante. Quando a gente fala de educação superior, nós estamos falando também dos 32 institutos federais de ciência e tecnologia, junto com as 63 universidades. No final das contas, essa carga vai vir toda para nós, eu digo, no âmbito federal. Tá? Então, a responsabilidade é muito grande. É claro, professora, que não vai ser tudo emanado da universidade. Porque a universidade responde a demandas. Né? Quando nós formamos professores, não é porque um grupo de iluminados da universidade se reuniu e falou, o professor deve ser isso, aquilo, outro. Você tem toda uma interlocução com as secretarias, com os municípios, com a sociedade, né? Experiências de outros países. Então, é nesse contexto que eu acho que a universidade pode e deve contribuir e atravessa todos as 20 metas que estão colocadas ali. Agora, professor Ayub, o cálculo que se faz não é em relação à população. Né? E se a gente faz em relação à população, já entram recém-nascidos até os nossos centenários. O cálculo que se faz é em relação à população em idade escolar no nível universitário, de 18 a 24 anos. E isso é o que nós vamos dobrar. É nesses termos que o Plano Nacional de Educação se coloca. Então, se hoje nós temos aí 16, 17% dessa população, nós vamos para 33%. E é nesse sentido que nós vamos dobrar, é nesses termos que está colocado. Então,
tem havido um crescimento, não vou aqui falar sobre o atraso, já falamos aqui da criação das universidades brasileiras, nós entramos tardiamente nesse processo, o que significa que agora nós temos muita pressa, nós estamos muito atrasados. Né? Agora, nós estamos crescendo vertiginosamente nesse momento. As dores do crescimento, elas virão, de qualquer maneira, estão vindo e vão continuar a vir. Né? Quando nós interiorizamos, como o Eduardo lembrou bem aqui, nós estamos tratando com uma outra realidade, e quando a gente fala em interiorizar, não é em cidades do porte de Santa Maria. Nós estamos falando de pequenos rincões perdidos no meio do sertão nordestino, na floresta amazônica, onde você leva 3 dias para chegar de barco, ou numa cidadezinha que tem esgoto a céu aberto, como é Redenção, onde foi implantado o campus da Unilab. Essa é a realidade com a qual nós estamos tratando, onde você não tem empresas suficientes até para entrarem nas licitações, onde você não tem uma pensão para dormir. Quer dizer, é um trabalho heróico que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós temos pressa. E não adianta querer dizer assim, não, quando tivermos todas as condições e tal, aí então nós vamos criar mais cursos, mais campos, mais... Não funciona assim, gente. Quando eu fui estudar na Universidade de Brasília, aquilo era um arremedo de barracões espalhados no campus, muito mais precário do que muita coisa que a gente está fazendo hoje. Faz parte do processo. Agora, mudar uma lei de licitações, que não é para a universidade, que é nacional, quer dizer, o enfrentamento que nós temos que fazer no âmbito do poder público, do poder legislativo, o Eduardo circula muito pelo Congresso Nacional, não é uma coisa simples. Até porque a racionalidade das decisões, a gente está vendo de forma escancarada agora, como se preconiza que vai ser o funcionamento do Congresso Nacional a partir de agora. Que não é a partir de agora, que sempre funcionou desse jeito. Então, a aprovação de um projeto de lei não é nada simples. E nós temos avançado, recuado, por vezes somos vitoriosos, muitas vezes somos derrotados, voltamos à carga. Não é? É um processo dialético, numa sociedade complexa como a brasileira. Nós não estamos na China. Quem é que visitou a China aqui? O que mais impressiona? Você entra na China, a infraestrutura que eles constroem assim, ó, em tempo recorde. Lá não tem CGU, lá não tem TCU, lá não tem greve, entendeu? Eles usam a tecnologia da cama quente. Conhece a tecnologia da cama quente? No canteiro de obras, a cama nunca esfria, tem 3 turnos. Ah, sim. Levanta um, volta o outro, levanta esse, volta o outro. 24 horas funciona aquilo e em um ano está pronta a ponte. O prédio, a universidade. Nós vamos ter 5 universidades de ponta nos rankings internacionais. Em 3 anos, gente, a Universidade de Macau, a nova que eles criaram, quando nós fomos lá na última reunião, eles apresentaram o projeto. E já colocaram um reloginho correndo de trás para frente. Com o tempo estimado, acho que eram cerca de 3 anos, né? Numa cidade universitária. Porque Macau é uma cidade muito rica, por causa do jogo, né? Eles têm muito dinheiro. Construíram um campus ali. Eles fizeram uma ilha para botar o campus. Não tinha mais espaço. A Macau já tinha. Fizeram uma ilha, botaram aquilo e foi terminado exatamente no ponto zero daquele reloginho que estava voltando de trás. Nós não é a nossa realidade. Nós somos as cores da democracia também. Temos uma legislação trabalhista forte, ambiental bastante forte, que tem que ser respeitada, enquanto aqueles países importam muitas vezes daqui, transformam, beneficiam o produto, volta para cá e vai competir de forma predatória com o produto nacional. Então é isso, nós agora conseguimos uma coisa que é revolucionária, que é o regime de compras diferenciado, o RDC, que já estamos experimentando em algumas universidades. Eu acho que aquilo vai trazer resultados excepcionais. Porque nós estamos ganhando experiência nesse processo. Tem que fazer no triângulo de orçamento também, não estamos na saúde. E começar a trabalhar com orçamentos plurianuais. Você não pode, numa grande obra, você pensar assim, este ano, depois outro. Você tem que ter uma perspectiva plurianual para a execução daquilo.
Não ficar na mão do empreiteiro que de repente não quer terminar a escada e é preciso que você receba a obra para depois o Ministério Público falar assim, faltou arrumar isso aqui. Aí quando o Ministério Público entra, aí a empresa fala assim, vamos fazer. Né? Quer dizer, nós não temos esse poder, nós, universidade, nós, poder público, não temos esse poder. Professor, claro que a graduação tem um papel sine qua non, isso está claríssimo na meta 12 e a gente vai avançar exatamente nessa direção. A questão do orçamento, Schmidt, né? Eu participei muito desse processo. Nós colocamos esse horizonte, 20% para o ACC e 80% para o pessoal. Até muito 80%, né? E nós ainda preconizávamos tirar os aposentados e pensionistas que até hoje estão no nosso orçamento. Nós recolhemos previdência e na hora de pagar os aposentados e pensionistas, entra no orçamento da universidade. O que infla o orçamento e dá a impressão de que se coloca muito mais quando se faz os famosos cálculos do orçamento pelo número de alunos, a Universidade Federal é muito cara. A educação é cara, sim senhor, em primeiro lugar, né? Quem não estiver de acordo, que experimente a ignorância, né? Mas, quer dizer, nós estamos falando de uma universidade que tem pesquisa, que tem extensão, né? Que tem, enfim, que tem pós-graduação, né? Que busca a qualidade, que está aí recebendo prêmios, que está se destacando, que está presente nas comunidades. Isso tem um custo. Não é um colegião que nós queremos fazer aqui das nossas universidades. Rosarte, a nossa pauta está garantida, vindo com a Fazubra também, racionalização, nós estamos discutindo tudo isso. A transparência, Schmidt, não existe instituição mais transparente do que a universidade. Porque nós, além de CGU, de TCU, Ministério Público, nós ainda temos o movimento estudantil, que não larga do pé no reitor. Nós temos os sindicatos de docentes, os sindicatos dos técnicos, que discutem amplamente. Em nenhuma outra instituição nós temos essa transparência e esse processo de discussão como nós temos na universidade. Tá? Então, eu acho que na transparência nós ganhamos. E hoje, com a internet, com o portal da transparência, você acessa praticamente tudo. Né? Você tem acesso a qualquer gasto que a universidade esteja fazendo, qualquer investimento, imediatamente você entrou ali, você está com os dados colocados. E a professora Beth. Olha, a questão do concurso público é uma questão constitucional, certo? Até onde nós sabemos, não há nenhum projeto de lei encaminhado para alterar a Constituição Federal. Então, eu sou pela Constituição Federal. Não há nenhuma orientação do ministro da Educação à Secretaria de Educação Superior dizendo assim, secretário, a partir de agora, construa uma estratégia para, em vez dos concursos, nunca me chegou nada nesse sentido. Agora, ideias pululam lá e cá e acolá e além, né? Então, ideias podem surgir, surgem a todo momento, e num país democrático as ideias são bem-vindas. Agora, não há nenhuma deliberação do ministro da Educação, não há nenhuma discussão na CESU sobre abandonar os concursos públicos para buscar uma outra forma, sem prejuízo de que instituições como algumas OS ligadas ao INSA-BI, por exemplo, da sua área, que é o INPA, né, eles têm essa prerrogativa de contratar em processos mais ágeis, certo? Mas até onde eu sei não há nenhuma orientação para que isso seja feito nas universidades. Bom, queria então agradecer muito, senhor. Bom, espero estar indo agora para uma reunião internacional, a Federação Interamericana de Cultura em Madrid. Mas antes disso, a professora Maria Lula vai dar uma recordação da Professor, mais uma vez, muito obrigado. Nós permitimos uma palestra de ouro, um fecho de ouro Muito obrigado. ao nosso sítio. Pela cadeira.
professor Paulo, né, ter vindo aqui. Também queria agradecer de tudo, acho que talvez a última vez, hoje encerramos esse terceiro ciclo, esperamos continuar. Mas só queria dizer que também nós estamos próximos de 2 anos na gestão e, bom, queria de público agradecer ao reitor, os reitores, a todos e a todas. Fizemos mais de 100 eventos, temos 220 vídeos no YouTube, vamos fazer 6 mil no ano que vem. Queria agradecer a todos. Obrigado. E a luta continua na construção da autonomia da universidade brasileira.